As palavras de Jesus que se apresentam no Evangelho de hoje são perturbantes. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. Parece que se cumprem as palavras proferidas pelo velho Simeão quando Jesus foi apresentado no templo. Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. A mensagem de Jesus é clara. Ser cristão é viver com radicalidade e exigência pessoal a missão que Deus nos confia, tal como Jesus viveu. A história de fé dos nossos antepassados está repleta de bons exemplos. Na primeira leitura, somos introduzidos na missão do profeta Jeremias, o qual recebe uma missão que lhe vai trazer o ódio de muitos. Jeremias é o modelo do profeta que dá a sua vida pela palavra de Deus. Também a vida dos santos está cheia de belos exemplos de fidelidade à palavra de Deus e aos valores cristãos. O próprio Jesus é a imagem perfeita da obediência ao Pai e de uma vida coerente e radical, que não se contenta com meias verdades, que não compactua com a mentira e a injustiça e que não procura estar bem com todos a preço de ofuscar a verdade. Viver com radicalidade o Evangelho significa que, para anunciar Jesus Cristo e viver os valores evangélicos, não podemos colocar nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nem de tipo familiar, nem social, nem político ou económico. Quando no Evangelho de hoje se lê que as famílias ficarão divididas com o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, o evangelista tem certamente em mente as divisões que começam a surgir nas famílias judaicas com as novas conversões ao cristianismo nascente. Esta é talvez a maior radicalidade que Jesus apresenta. Acima dos laços familiares deve estar a fidelidade à palavra de Deus. Devemos ter a capacidade de não acorrentar a palavra por estes laços, mas termos a audácia de anunciar a Cristo e de admoestar aqueles que não vivem na verdade, que cometem injustiças, mesmo que estes sejam nossos amigos ou familiares. Recordemos aquela passagem do Evangelho quando dizem a Jesus que sua mãe e seus familiares estão lá fora à sua espera. Jesus responde-lhes: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nenhuma barreira, nenhuma limitação pode ser colocada ao reino de Deus. Por isso, hoje devemos nos interrogar: o que me impede ainda de viver e anunciar Jesus plenamente, sem restrições, sem vários mas de uma forma convicta e coerente? É grande a tentação de vivermos um cristianismo light, de sermos cristãos mornos, a meio gás. Penso que, infelizmente, este é um mal que paira sobre a maioria das nossas comunidades. Fala-se muita vez de um cristianismo tradicional e esta é a maior doença de um cristianismo assim. Trata-se de uma vivência cristã que vê a fé como algo meramente ritual, como uma expressão folclórica, que se manifesta no cumprimento de preceitos, numa vivência eclesial meramente litúrgica, que se cinge somente na piedade popular e, por isso, está circunscrita somente às quatro paredes da igreja. Ser cristão é muito mais do que isto. Quando somos batizados, configuramos-nos a Cristo na dimensão real, sacerdotal e profética. Facilmente esquecemos esta última. O cristão deve viver a dimensão profética, ou seja, viver de acordo com aquilo que acredita, anunciar aquilo que acredita e denunciar as realidades contrárias aos valores cristãos. Sem esta radicalidade evangélica, não seremos capazes de convencer ninguém, não seremos capazes de mostrar a verdadeira beleza que apresenta o Evangelho. Enquanto continuarmos a camuflar a palavra de Deus de acordo com as nossas ideias, sem apresentá-la na sua essência e radicalidade, não poderemos dar verdadeiro fruto. É São João Paulo II que afirma: para todos os cristãos, sem exclusão de ninguém, a radicalidade evangélica é uma exigência fundamental e irrecusável, que brota do apelo de Cristo a segui-lo e imitá-lo,
em virtude da íntima comunhão de vida com Ele, operada pelo Espírito. Por fim, não esqueçamos que radicalidade evangélica não é sinónimo de fanatismo. O fanatismo religioso está despido de evangelho e procura impor aos outros, a maior parte das vezes pela força, quer física, quer emocional, a visão pessoal de alguma coisa. Por outro lado, a radicalidade evangélica não impõe nada ao outro, mas é sim uma exigência que o cristão impõe a si próprio, porque deseja experimentar a alegria e a beleza de uma vivência plena do Evangelho. E deve ser esta alegria que brota do nosso interior a chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta. O exemplo, caros irmãos, arrasta. Que a forma coerente e radical com que seguimos a Cristo seja a nossa maior arma de evangelização. Esforcemo-nos, caros irmãos, por sermos melhores discípulos e que o reino de Deus possa crescer com a força do fogo. Um santo domingo para todos.